Olá, pessoal! Hoje estamos aqui no nosso podcast Franchising Sem Filtro. Nós escolhemos o tema Gestão de Conflitos. E para isso, nós trouxemos aqui para um bate-papo com a gente a Alessandra Petralha, psicóloga e consultora de recursos humanos da Lumine RH. Boa tarde, bom dia, boa noite, Ale, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. Estamos felizes com a tua participação. Acho que vai ser muito bacana a gente falar sobre conflito, sobre o ponto de vista psicológico, né? Sim. Que aí, acho que você vai poder acrescentar muito aí pra gente, né? E aí a Thaís vai começar, né? Bom, a gente vai te encher de perguntas, então se prepara, porque... Tô preparada. Eu tenho muita curiosidade de saber como que isso funciona. Certo. Na verdade, você estava comentando antes o conflito na infância. Sim. Né? Se a gente aprende, ou tem gente que não aprende nunca, né? Parece que, sei lá, passou... A infância persiste. É. E eu queria que você falasse um pouquinho de como nasce o conflito em si, mas como que a gente vive o conflito desde pequenininho, sei lá, desde bebê, se desde criancinha? Me fala um pouquinho disso. Sim, é isso mesmo. Exatamente. Nós, enquanto seres humanos, enquanto criança, na verdade, nós já começamos a lidar com os primeiros conflitos. Então, isso é natural, né, do ser humano, lidar com conflitos. Veja só, a criança, ela fica ali testando, né, seus limites, explorando o mundo, e ali, né, há divergências também entre os desejos da criança e os desejos das pessoas que estão ao redor, ok? Então, esses são os primeiros conflitos. Então, por exemplo, a criança que ela começa ali compartilhar seus brinquedos, a ter que ter a atenção, né, da mãe em relação ao irmão, ali começa os pequenos conflitos, né? E aí, o que diferencia é se essa criança ela é orientada de forma adequada pelos pais a lidar com tais conflitos, seja pequeno ali, né, de brinquedo, os pais identificarem qual é o conflito que está rolando. Sim, ali, e né? como que lida? Os pais lidam com a criança diante desses conflitos todos. Então, como eu disse, por exemplo, a criança quando ela está ali, né, com outro irmãozinho, tá ali trocando, né, já socialmente seus brinquedos. Então, como que os orientadores, os pais, a escola lida com esses pequenos conflitos? Ou seja, então nós nascemos, né, já lidando com conflitos. Agora, dependendo da orientação, essa criança ela vai aprender a lidar com os conflitos de forma orientada, aprendendo a negociação, a empatia e ao controle emocional. Já, no entanto, né, em contrapartida, se ela não for muito bem orientada ali, né, os responsáveis, os adultos não souberem conduzir, ela pode não aprender tão bem a lidar com frustrações, com limites, com conflitos. E aí ela se torna um adulto um pouco mais complicado, né, de ter empatia, de ter negociação, porque o conflito é isso. O conflito ele é algo natural do ser humano, então, e ele não vem só como algo ruim. As pessoas acham que conflito é ruim. Não. O conflito ele vem com uma oportunidade de crescimento, uma possibilidade de aprendizado. Então, falando nisso, você acha que uma pessoa que foi criada desse jeito, bate o pé, grita, esperneia... E tem o que quer. E tem o que ela quer, você acha que tem como essa pessoa, ao longo da sua vida, numa idade mais madura, ela ser educada a ter uma reação ao conflito diferente? Vai ser mais difícil. Mas é possível. É possível. Mas ela tem que se esforçar muito. Sim. Eu acho que ela vai apanhar muito da vida, né? Com certeza, porque todo o aprendizado inicia na infância. Então, se ela não aprendeu, se ela não teve um ambiente ali no seu contexto, pessoas adultas ali para mediar pequenos conflitos, e isso se estende para a vida do adolescente, do adulto, né? Então, tem pais que têm dificuldade de dizer o não para a criança. E a criança ali, como ela está testando os limites dos pais, está ali, né, explorando o mundo, os ambientes, as relações, é claro que a criança ali está aprendendo os primeiros conflitos, em saber ouvir o não, aceitar, né? o não. Aceitar, né, as diferenças. Então fica mais complicado
para o adulto que não aprendeu na infância aprender novos aprendizados, aprender novos conhecimentos, novas formas de agir e reagir aos conflitos. Isso provavelmente vai aparecer depois dos conflitos empresariais, né? Pode ser que sim, porque com certeza. O comportamento do Sim. indivíduo ali no ambiente de trabalho, Sim. ou mesmo até no ambiente de franquia, quando a gente tem conflito entre franqueador e franqueado. Sim. Né? Sim. São pessoas difíceis, né? Uhum. São pessoas difíceis de lidar, que não sabem ouvir um não. Uhum. É esquisito falar isso, mas tem adulto que é muito mimado, né? Sim, são perfis, né? Formas de ver, de pensar, de agir, né? Cada um de nós viemos de um contexto de familiar, ambiental, enfim, né? De uma história de vida, e aí, então, isso tudo é muito particular de cada um. Cada um tem suas opiniões, cada um tem suas diferenças. Então, a divergência, né, o conflito, ele existe, mas ele pode ser minimizado se for muito bem resolvido, mediado, né, entendendo todas as partes. E você também saber utilizar a inteligência emocional. Com certeza. Você tem, né, e a gente hoje assiste essa carência de inteligência emocional, principalmente inteligência espiritual, né? Sim, que acaba não aparecendo ou sendo, de uma certa forma, vamos dizer, desprezada, porque hoje nós estamos no momento de que todo mundo fala o que quer, todo mundo faz o que quer, e você tem que respeitar as minhas vontades e os meus desejos, ponto. Né? Sim, então, e aonde se inicia a inteligência emocional? Na infância. Então, como os adultos têm dificuldade de lidar com suas emoções e as emoções dos outros, como é que eles vão lidar com crianças? As crianças ali, elas não têm esse ego, personalidade de saber o que é certo e errado, onde eu vou, onde eu não vou, né? Ela precisa de regras. Então, já no início da infância já está tudo errado, né? Pela família, pela escola principalmente, porque na escola não se fala em gestão de emoções, não se sabe também lidar com conflitos, poucas escolas sabem. Deveria ter uma disciplina já na infância, bem infância mesmo, 4, 5 anos, que é a gestão emocional ou inteligência emocional. Deveria ser uma disciplina. Nossa, e aí você vê tanto, né? As crianças hoje estão, às vezes, com comportamentos tão estranhos para uma criancinha de 5, 6 anos, Sim. tendo um comportamento tão agressivo, tão violento. Você fala, pô, né? Sim. Acho que é fruto até dessa educação hoje que está muito mais liberada e, né, você acaba... Sim. Mas, Ali, me fala uma coisa. Como é que você acha que os maiores pensadores hoje definem o conflito? Sim, dentro das abordagens da psicologia, existem várias formas, né, de nós entendermos o conflito, dependendo da abordagem e teoria. Então, veja bem, a questão da psicologia psicanalítica, né, ela entende que o conflito existe quando que nós temos, todos nós, desejos inconscientes que são contraditórios às demandas da realidade. Então, você tem os seus desejos inconscientes, ou até alguns poucos conscientes, e isso vem, né, em contra às demandas da realidade, o que está acontecendo na verdade. E, além disso, o Freud vem explicar o conflito no desenvolvimento psíquico entre o id, ego e superego, né, que são ali dentro do inconsciente, ele divide entre id, ego e superego. Né? Já na psicologia comportamental, é uma outra abordagem que vê o conflito como algo que vem de reforços, dependendo de um contexto, a pessoa recebe um reforço de algo, já em contrapartida, em outro momento, uma punição. Então, há uma contradição ali, né? Entre um contexto e outro, e aí tem esses conflitos comportamentais, tá? E na psicologia social, a psicologia social estuda o indivíduo e seus grupos, e como os dilemas éticos, os papéis sociais, as máscaras sociais se interagem, né? Além da teoria dos jogos, teoria da identidade, dentro da psicologia social, onde entende todo esse contexto das interações humanas.
e suas diferentes formas de pensar dentro de uma comunidade, de um grupo, né? Porque cada pessoa, ela está inserida num grupo, porém tem sua individualidade, mas sua individualidade e seu jeito de agir tem repercussão, consequência na vida do outro. Você sabe, Ale, a Mel fala muito disso, das máscaras, né? Quando a gente fala de gestão de conflito, a Mel traz esse assunto das máscaras. Você consegue explicar tecnicamente, enfim, o que são essas máscaras sociais que você falou aí? Sim. Na verdade, as máscaras sociais, elas não são ruins. Dependendo, né? Nós precisamos do ego, nós precisamos das máscaras sociais, porque se não existissem as máscaras, todo mundo falaria o que pensa. Sem filtro, gente. Sem filtro. Aí não ia ter civilização, né? Sim, não ia ter. Mas aquele o super sincero demais nem sempre é bom. Óbvio, sincericídio. Eu conheço bastante. Você tem que ter uma flexibilidade. Você tem que saber, a flexibilidade humana, a inteligência emocional é isso, é saber lidar com diferentes tipos de pessoas. Então, as máscaras, elas servem para isso, elas não são ruins. A máscara se torna ruim quando você ou a pessoa, ela quer manipular o outro mediante algo. Aí sim, utilizando de falsidade. Isso, sim, sabe? Aí sim. É outra coisa. Agora, nós todos aqui temos, né? Pra se proteger. Com certeza. Claro que no nosso ambiente familiar, dentro de casa, nós somos mais... nós mesmos, né? Mas nas interações sociais, principalmente empresariais, no mundo corporativo, nós necessitamos, porque há dilemas éticos, né? Ali, a todo momento, tem metas a serem cumpridas, tem regras, né? Toda a sociedade, toda a comunidade, todo o sistema onde você está inserido, existem regras. E para que a regra seja efetuada, efetivamente, precisa dos papéis serem muito bem desenhados, principalmente dentro do mundo corporativo, onde existe gestor, líder, coordenação. E imagina, se não existissem máscaras, pessoas iam fazer o que queriam. E não é bem assim. Por isso que o Freud vem explicar muito bem a questão do id, ego, superego. A pessoa, ele explica assim, dentro da psicanálise, né, o desenvolvimento psíquico, que é a interação disso tudo. Que o id nada mais é que um instinto primitivo da pessoa. E aí vem o superego com todas as normas, né, que existem da sociedade. Né? Então, ali, junto com o ego, que também está dentro da realidade, uma pessoa... dentro do equilíbrio emocional, ela sabe lidar internamente, em cada papel que ela está. Nós temos papéis enquanto mães, não é verdade? Não, óbvio. Enquanto empresárias, enquanto esposa, né? Então, nós temos papéis. E para isso, para exercer o papel, precisa da máscara. Então, e você vê, né? O problema... é que a gente não consegue identificar, né? Às vezes, num processo de seleção, qual é o tipo de máscara que... não é nem o tipo de máscara, mas qual é o perfil, né? O meu perfil psicológico. Como é que a Melita reage a adversidades? Sim. Ou como... E quando você começa a expandir isso para uma rede que tem 50, 100, 200, 300... perde. Como é que a Alê se comporta na vida dela? Sim. Qual é o conhecimento que eu tenho em relação a isso, né? Então, aí na hora que surge um conflito, você com esse pouco conhecimento em relação à Alessandra, né, como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou entender e vou poder resolver esse conflito entendendo como é que a Alessandra foi educada, como é que ela trata, como é que ela usa a inteligência emocional dela, se é que ela usa, como é que ela trata as adversidades. E isso, na hora que a gente vai falar principalmente de franquia, Sim. Na hora que nós vamos falar de comportamento em loja, como gestora do seu negócio, Sim. As dificuldades vão surgir e às vezes a gente não tem o conhecimento profundo para saber como lidar com você em determinados momentos. Então, partindo do pressuposto que cada pessoa tem um perfil psicológico, né? Nós poderíamos até criar algo para... Assim, agora a demanda é muito, né? Vamos falar de franquia e franqueados, são muitos, mas hoje nós sabemos que existe uma seleção, né, de pessoas. Tem franquias que faz aí até a parte de avaliação, né? Não é todo mundo que se aplica a franquia que vai entrar. Existe um time para isso, para fazer essa avaliação. Porém, eu penso que o principal são algumas etapas
para que isso não ocorra? O conflito, quando o conflito é ruim, porque nós falamos aqui que o conflito é necessário e faz parte das relações humanas, o conflito, pronto, é natural do ser humano. Porém, eu penso que a prevenção é a melhor escolha. Existem etapas para do conflito. Como? Evitar determinado tipo de criar pessoa um ambiente, criar um ambiente acolhedor, com comunicação transparente e aberta, aonde não ocorra desconfianças, né? Grupos paralelos, porque os grupos paralelos, eles vêm para trazer distorção, né, das informações. É péssimo, não fica claro, não fica transparente, né? Então, quando você não tem uma cultura aberta, clara, transparente, onde muito bem definidos os papéis de uma organização, começa sim um conflito maior, vamos colocar assim. Eu queria voltar um passinho atrás, acho que até refraseando um pouco da pergunta da Mel. Existe uma forma da gente fazer uma seleção, identificando ali, puxa, ali é problema, ali ela tem um jeito mimado. Eu consigo identificar isso dentro de um processo de seleção? Sim, porque eu quero evitar esse tipo de perfil na minha rede. Sim. Existem sim, né? O que é teste? O que é? Teste psicológico. Avaliação psicológica. No caso, somente o psicólogo pode avaliar. E tem a entrevista, né? Nós chamamos de entrevista de competência comportamental. Ali nós vamos avaliar as competências comportamentais, né? Os soft skills da pessoa ali, como que ela percebe. Então, na entrevista, quem tem o feeling, né? Quem já tem experiência, o que é feeling? Experiência, ela já vai identificar. Já os testes psicológicos, eles podem vir, né, para complementar essa avaliação. Então, tem muitos testes psicológicos hoje, não só de forma de aplicação presencial, mas online também. Então, são testes que nós aplicamos para fazer toda uma avaliação psicológica junto com a entrevista, e ali você tem, né, já algo da pessoa naquele momento. Então, é importante, naquele momento. Naquele momento. Porque a pessoa ela pode mudar com o tempo, tá? Aí dali a um ano, a gente tem o perfil. Mas inclusive nos laudos, inclusive nos laudos, nós sempre colocamos, tá? Quem é psicólogo sempre no momento. A pessoa se encontra assim, assim, assado. E o que quer dizer no momento? É aquele momento. Passou 1 ano, 2 anos, aconteceu algo. Não, e eu vou te falar, eu fiz uma vez um MBA, e aí o professor aplicou um teste. E eu tenho mais ou menos um pouco de consciência de como eu sou. Não só porque eu vivencio, mas porque as outras pessoas falam de mim. Sim. Na hora que eu fiz o teste, eu tive 2 perfis muito diferentes, em momentos de baixa pressão e em momentos de alta pressão. Em momentos de alta pressão eu era agressiva. Aí eu falei, nossa, mas aí eu olhei aquilo, aí eu comecei a pensar momentos que eu tinha, sei lá, me lembrei de uma vez que a minha filha foi viajar, teve catapora, a moça que estava cuidando de todo mundo largou ela no hospital, no quarto, e foi embora com o resto das meninas. Nossa senhora, virei bicho. Aí eu falei assim, nossa, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Mas eu comecei a elencar alguns momentos de alta pressão que eu fiquei... e eu vi que o meu comportamento mudava. Sim. E é isso que acontece também. Quando você vai ver um conflito... Isso é muito comum. Uma situação de estresse... era tão boazinha, né? Ou, nossa, ele era tão agressivo. Geralmente o agressivo ficar bonzinho é bem mais difícil. É mais fácil o bonzinho ficar mais agressivo do que vice-versa. Mas, de qualquer forma, a pessoa muda o comportamento dela. Sim. Por isso que quando acontece o conflito, né, ele deve ser estudado, analisado, porque dependendo do conflito, ele vai ter ali suas consequências, né? Então, nós temos que mensurar o conflito. Um conflito menor, vamos colocar assim, às vezes algo, uma mediação mais leve, algo mais focal, uma conversa entendendo todas as partes envolvidas, né? Às vezes um conflito maior vai requerer, né, mais mudanças,
uma reestruturação, redesenhar processos, às vezes, dentro da organização, entendendo todas as partes. Mas eu penso que um conflito, quando ele já está maior assim, né, ele precisa da mediação, do entendimento das partes para chegar num consenso geral. Então, por isso a comunicação ela deve ser aberta, a cultura da empresa, seja ela franquia ou não, ela tem que ser uma cultura aonde ela está muito próxima, aberta a ouvir. Porque se a pessoa ela sente que a voz dela não é ouvida, que ela não é valorizada, então começa os conflitos ficarem maiores. Não, e na teoria, né, a gente fala muito, né? A comunicação tem que ser transparente. O franqueador, ele tem que ter credibilidade. O franqueado entrou na marca, ele entrou pela segurança que ele teve na sua história, né? Não tanto pelo negócio, mas ele confia no seu perfil como empreendedor, ele tem segurança na tua história, porque a tua história é uma história de sucesso e ele quer repetir aquilo. Mas o que a gente vê o discurso é muito bonito, né? Sim. Mas na prática, quando surge realmente um problema muito sério, as pessoas meio que perdem um pouco, ou não conseguem, ou não possuem técnicas, ou não estão habilitadas a praticar aquilo, e perde um pouco a mão. Né? E não sabem lidar com o conflito. Exatamente. Porque, na verdade... Na verdade não sei, né, qual a verdade. Mas, assim, a gente vê que o franqueador, ele realmente foi uma pessoa que teve uma ideia muito legal, a ponto de outras pessoas quererem copiar, pagarem para ter uma loja igual, um salão igual. Então, o franqueador, ele tem isso dentro dele, um orgulho. Sim. E aí, tem eu li uma vez, um estudo, foi um artigo daquela Harvard Business Review, que falava sobre o dilema do fundador, que passou o fundador da Uber, o próprio do Facebook, que assim, fica muito difícil, eu tive uma mega ideia, fica muito difícil eu achar que você tem alguma coisa para me ensinar. E aí quando vem alguma coisa, você como franqueado questionando alguma coisa, eu nem discuto, porque eu sou o dono da ideia. Não é você, que é meu franqueado, que vai me falar alguma coisa melhor do que o que eu já fiz. Então, é um dilema mesmo, é muito complexo. Sabe porque aí você mexe com vaidade, você mexe com ego, aí você mexe com toda aquela superioridade que é instintivo, né? Sim. Que eu tenho, que a pessoa tem, por ter sido a visionária. Sim. Nossa, então tá vendo que a questão é a cultura da empresa, da franquia, que vem através do gestor? Do fundador. Do fundador. Porque ele tá olhando para o negócio. Ok, tem que olhar para o negócio, só que ele tem que olhar principalmente para as pessoas, porque ele só se tornou um mega empresário de sucesso por conta de quem? Das pessoas. Então, aí o olhar dele tem que ser mais humanizado. Exato. Tem que ser técnico, tem que ser também ligado aos negócios, mas principalmente de forma humana, valorizando cada pessoa que está ali. E você falando isso, Ale, é uma obviedade, mas a gente percebe muito. A gente sempre fala do perfil do franqueado, perfil do franqueador e tal, mas às vezes toda essa técnica, os testes e tudo, tem que ser aplicado na equipe do franqueador. Exato. Porque imagina que a gente tem um diretor de operações ou um gerente de operações que está ali no front, está lidando, o consultor de negócio está lidando com o franqueado diretamente. Sim. E é uma pessoa irracível. É uma pessoa que não escuta. Quantas vezes a gente já passou por isso? Uma pessoa que é extremamente agressiva, então ela é um catalisador de conflitos. Sim. Então, existe. Ela tá no lugar errado. Existe isso, né? Existe eu ter. Quando você tá no processo de RH ali. É importante saber quem coloca a porta de entrada é mais importante, gente. Recrutamento e seleção é o mais importante desse time. E é o que a gente fala exatamente. Não é quem indica, é o QI mesmo, é ver a avaliação psicológica como um todo, que é a personalidade. A gente pode ver muitas questões, né? Cognitivas também, de inteligência, enfim, mas principalmente há testes e avaliações através de entrevista que a gente vê, né, como que realmente é a pessoa no seu contexto geral.
né? Não, E aí treinar pessoas. Acho mais importante, não é colocar lá a pessoa para colocar no time e pronto. Não, a gente tem que sempre treinar. Treinamento e desenvolvimento é algo contínuo. A gente não para. Sempre está fazendo treinamento, sempre tem que aprender, principalmente a liderança e a gestão, que é lá em cima, que é lidar com pessoas, entender de gente. Você pode entender muito bem de negócio, de toda a estrutura da empresa. Só que se você não entender de gente, a probabilidade é que você tenha muitos conflitos. Não, lógico, e perca muito tempo resolvendo o conflito do que expandir teu negócio. Agora, o que a gente fala, hoje, muitas empresas franqueadoras acabam contratando pessoas, às vezes, muito jovens, para tratar com franqueados mais velhos. Esses jovens entram para fazer a parte de gestão, de expansão, mas eles não têm ainda a maturidade e não têm o conhecimento, né? E nem tem essa avaliação de, por exemplo, se ele vai participar, ele é um consultor de campo, ele vai participar, ou vai ouvir, ou vai identificar que tem um conflito ali, ele está capacitado para fazer um primeiro atendimento daquele conflito? Aí eu que não sei, tem que então, estar, por isso que a gente também... Eu não sei, né, se realmente estão capacitados, mas deveria estar. Então, e é por isso que a gente sempre defende de que esse entendimento de gestão de... Não precisamos nem falar de conflito, de problema, de dificuldade, vamos ampliar um pouco esse nome. Ela tem que, desde a equipe que faz expansão até a equipe que faz o suporte, eles têm que estar capacitados para isso. Porque senão, parece que não é com eles. Aí identifica alguma coisa, ele passa ali para outro, né? Porque ele não sabe nem o que responder para o franqueado. Sim, porque é normal, é natural ter conflito. Isso aí é natural. E a pessoa, ela tem que ter, sim, o treinamento, a capacidade, a competência para lidar com tal. Seja conflito, vamos colocar com C minúsculo ou C maiúsculo. Não, né? e Ela outra tem coisa, porque faz parte do ser humano, das interações humanas. A reação de qualquer indivíduo que não tenha um conhecimento profundo sobre isso, falou em conflito, vem na hora o negativo, vem o preto, a sendo nuvem. Que é algo positivo. Porque a pessoa fala, estamos com conflito. O conflito ele vem para crescimento, para mudança do negócio. Exato. Né, para reestruturar e melhorar. Né? Não, tem gente que foge de conflito. Principalmente as equipes de gestão, elas jogam para o outro. Isso aqui não é comigo não, vou jogar para o como que as pessoas reagem aos conflitos se ela não sabe? Lidar com conflito. Péssimo. De forma péssima. Reagindo de formas diferentes. Se eu já errei, coloquei um franqueado que não aprendeu, quando era criancinha, ele não aprendeu a lidar com conflito. Aí eu queria vender franquia, tinha que expandir e tal. Sim. Ele entrou na minha rede. Vai entrar gente assim, não dá pra... Exatamente. O processo não é 100%, não tem como. E ele não é linear, gente. Não tem como falar assim, se você for fazer isso, você vai ficar 100% tranquilo, não vai ter conflito. Isso é utopia, porque o conflito vai existir e vai sempre ter pessoas assim. Mas pode continuar. Eu quase desisti de perguntar, porque tô vendo que não tem jeito. Ela não tá dando muita solução pra gente aqui, tá aí. Não, na verdade, assim, isso acontece do jeito que você falou, é a vida como ela é. Eu não vou acertar sempre. As pessoas, elas não têm a vida do mesmo jeito sempre. Nasce filho, enfim. Não, tudo, né? Nasce, morre gente, enfim. Os momentos de estresse, eles acabam revelando muitas vezes um eu, meio um diabinho da Tasmânia aqui dentro de mim, né? E aí, o franqueador, ele precisa treinar esse tipo de franqueado, ou ele precisa redobrar a atenção na equipe? Qual que seria um caminho para não ser uma combinação explosiva? Porque a gente tem isso, sabe? A gente às vezes tem um gestor de operação, de operações, né, dentro da franqueadora, que ele é realmente muito agressivo. E aí eu fico imaginando como é que é uma conversa dele com um franqueado que não aprendeu na infância. Ele vai ter que ter no time dele pessoas que saibam, então, lidar com as pessoas. Se ele não tem essa disponibilidade, essa vontade de melhorar, que tem uma personalidade, né, assim, mais agressiva, então ele tem que ter no time dele pessoas com as competências que ele não tem. Olha o que acontece também. Normalmente o franqueador que contratou essa pessoa que é um pouco mais agressiva, ele também é. Ele também é. Ele também é, porque isso é uma qualidade para ele. Qualidade não. Agora, além de ser uma qualidade, é um diferencial. Eu vou te falar, então, que vai ser difícil, viu, nessa situação aí, vou ser bem sincera.
Vai ser ter, bem vai ter conflito vai ter confrontoso. conflito, Porque confrontoso. não, mesmo, ele não confrontoso. encara que o jeito dele mais intimidador, agressivo é qualidade. Pior do que isso, ele acha que é um diferencial Então, positivo. isso. Então, o fato de eu ser mais incisivo, mais agressivo, nossa, eu consigo tudo que Gente, eu a quero. gente tem que estudar Não. todos os casos. Cada caso é um caso, mas nesse caso aí complicou tudo. Porque ele acha que ele consegue tudo exatamente porque A ele é desse pessoa jeito. que é o franqueador, que é o gestor máximo lá, ele tem que entender de gente, ele tem que ser mais compreensível. Ele tem que saber escutar. Se ele não sabe, ele tem que colocar pessoas assim. Agora, se ele acha que isso é uma habilidade, né, ser assim, aí ele vai ter sempre muitos conflitos. Então acho que é cair a ficha um pouco, né? Agora é difícil cair a ficha. Pessoas assim é complicado. Por isso que quando a gente mudar vai... as opiniões. Mas por isso que sempre que aparece um franqueador, um empreendedor que fez um projeto de franquia e tal, e vem contratar a gente para fazer a documentação jurídica e tal, muitas vezes a gente percebe que ele não tem perfil para ser franqueador. Ele não gosta de se relacionar com gente. Ele é um visionário, ele realmente fez um negócio muito legal, o negócio dele tem sucesso, dá dinheiro, beleza. Mas ele não tem o perfil para ser franqueador. Isso não quer dizer que ele não é um bom empreendedor. São coisas distintas. Porque eu posso ter perfil para ser uma boa empresária e não ser uma ótima empreendedora, mas tudo bem. Sim. Ou tenho perfil para ter negócio próprio, Cada eu tenho um tem um perfil para ser exatamente. funcionária, tudo Sim. bem. Mas a gente discute muito isso no escritório e às vezes eu já falei para vários franqueadores. Olha, desculpa, mas o problema que você está me colocando aqui, tudo que você está me contando, você não tem perfil para ser franqueador. Porque você não é uma pessoa que quer ser doadora, generosa. Uma pessoa de gente, né? Ele encara que o franqueado é o inimigo dele. Então, que o franqueado vai ser o então, cara que vai pagar. Aí é muito difícil, não, e que vai se lidar com que vai assim. ser subalterno a ele. Não é um empregado. Exato. São tipo sócios ali, né? Se vocês são advogados, não é uma sociedade, mas é uma parceria. Comprou a sua ideia, comprou seu negócio. É como se fosse. E a gente como se fosse. Não é sócio, mas é como se fosse. Mas você sabe que muito do conflito vem dessa complexidade ali do cara entender o papel dele, né? Ele tem que ter um senso de dono. Um dos valores ele tem que do ter senso de dono, mas ele não é dono, não é né? dono, mas ele tem que saber. Por isso que tem a questão do manual, né, de operações, de conduta, tem que ter tudo isso, tem que ter sempre treinamentos, mas falar olha, os seus direitos, seus deveres. Nós que somos mães, né? Eu acho que quando você tem filho pequeno, vocês têm filhos menores e tal. Mas conforme elas forem crescendo, vocês vão ver o quanto os nossos filhos são reflexos da gente. Sim, com certeza. Principalmente quando fica mais adulto, né? Quando já age por si. Por enquanto, vocês falam, obedecem, não quer, mas tudo bem. Mas vocês estão monitorando, coordenando. Sim. A partir do momento que essa criança cresce, vira jovem, vira um adulto, e aí ele vai ser responsável por todas as decisões que ele vai tomar na vida, né? Você começa a perceber quantas decisões que eles tomam da vida são reflexos daquilo que eles viveram, daqueles que eles viram com os pais e tal. E a gente numa rede de franquia, né, fazendo aqui um paralelo, a gente vê a mesma coisa. Sim. Muitos franqueados acabam adotando um comportamento tendo em vista o perfil do franqueador. E a gente já ouviu várias vezes franqueado falando, não, mas eu tenho que fazer isso, né? Porque a senhora já viu como é que ele fala comigo? Ou como é que ele me ignora? Então. Ou como é que... Petição inicial, às vezes a gente lê, tá escrito assim, porque eu liguei mais de 10 vezes pro fulano de tal. Ele nunca me atendeu. E o nunca me atendeu tá grande, assim. Ele nunca me atendeu. Porque é pessoal. Sim. Então, a gente percebe que aquele franqueador que também não tem o perfil, vamos dizer, de ser mais colaborador, de ouvir mais, de ser mais empático, ele quer exigir, ele não tem nem como exigir isso dos franqueados, porque ele não vai receber isso. Não vai. Ele não vai, porque é reação. Isso entendeu? É algo lógico. É lógico, é como se fosse 2 mais 2 igual comportamental, 4. É comportamental. Se você age assim, você vai ter pessoas reagindo assim. Então, se você é agressivo, vai ter pessoas reagindo à sua agressividade. E não tem como você exigir empatia do outro se você não é uma pessoa empática. Então pronto, tá aí a resolução. Porque até eu estava lendo um artigo, um livro que eu li, falando sobre para você ser empático,
você tem que trabalhar a sua autoempatia. Sim. Empatia com você Por mesmo. isso, sabe que é muito Sabe? importante De você- essa palavra? De você Isso. se ouvir, de você não se sabotar, de você se Isso. reconhecer. Mel, e sabe o que entra? Autorresponsabilidade. Isso, exato. Pronto. Autorresponsabilidade, autogerenciamento, autoconhecimento, autoestima. Isso. Eu amo essas palavras. Porque nós não somos vítimas de nada. Isso. Nós gerenciamos as nossas emoções. Nós somos autorresponsáveis pelo que sentimos. Nós somos autorresponsáveis pelas consequências que a vida e as pessoas isso, nos Ale, traz também. isso é de uma pessoa madura, né? Mas é o Não que a é gente uma espera de um pessoa adulto, né? que da infância, ao invés de amadurecer, apodreceu, né? é. Bom, Não, sim, agora- passou mas nós temos pelo processo. nós temos que ir pelo processo normal. Sim, que uma o padrão, criança o vai standard, atingir né? um adulto, Sim. porque hoje você pegar um franqueado ou um franqueador que já está numa idade madura e você vê isso direto, se comportando como uma criança de um adolescente, Não não é nem adulteceu. criança, adolescente de 13, 14 anos, você olha e fala, mas não é possível. Não adulteceu, Tem Mel. 50, Não adulteceu. adulteceu, adorei esse Ah, termo, adulteceu. a pessoa não adulteceu. Essa é a verdade. E qual é a porcentagem de gente que não adulteceu? Olha, muitas. Não é a maioria, ainda bem, né? Senão tava um caos, né? Mas a gente o planeta percebe em Terra. algumas atitudes, não mas percebe? tem muitos. Uma criança, pessoas. uma criança mimada, ela chora, se joga no chão. Eu acho que o gestual equivalente do adulto que não Sim. adulteceu é agressividade, É ser do contra, É é irritar, te ignorar, é de ignorar, Sim, é sim. ser do contra, é não deixar você Sim. falar, Sim. é se distanciar. Se distanciar. Agora, uma coisa importantíssima que me veio aqui, gente. Vocês falaram dos perfis dos franqueadores de pessoas mais difíceis, vamos colocar assim, né, para todos entenderem. E aquele franqueador, né, que ele é uma pessoa que é humana, que é uma pessoa adulta, madura emocionalmente, tem controle emocional, quer estar, né, junto com seus franqueados, não talvez tão próximo, porque a franquia às vezes é tão grande, não consegue, mas tem um time bem treinado. Vai ter conflito, mas talvez vai ser minimizado. Mas isso os tem conflitos. exemplos. Os conflitos são menores e os conflitos que surgem são oportunidades de crescimento, porque ele vai ali compreender, entender, ouvir as partes de todos os envolvidos para crescimento e estrutura da empresa. A gente tem um cliente, ele tem mais de 600 franquias. E aí, conversando sobre conflito, olha, Mel, a gente tem poucos conflitos, mas o que ele faz? Ele apaga o fogo com água muito rápido. Isso então, que eu ia falar. Ouviu que a Thaís comentou com o consultor de campo, será? A resolução X, do conflito que ele tem que faz? ser proporcional Chama a ao seu tamanho. Não, e ele chama a Thaís. Aí, na hora, ele já vai conversar com a Thaís, já vai entender, vai ouvir. Ele tem muita paciência, ele fala bem devagar. Ele tem, Perfeito. Ele é como se fosse o objetivo da vida dele. Sabe aquele sacerdócio? Ele vai ouvir a Thaís, vai conversar aquele jeito calmo, tal, assim, vai entender o que está acontecendo e ele vai conseguir resolver. Ele não deixa a Thaís ficar, sabe que não nem deixa desenho crescer animado? o conflito. Desenho animado, que vai ficando Isso. vermelhinho e pum, Isso. estoura. Ela não deixa crescer o conflito. Não deixa. É o que eu Ele disse mata aqui. na raiz. Isso. A resolução Por quê? do conflito tem que ser proporcional ao seu tamanho. Pronto. Isso, exato. Por quê? E aí, um bom líder, um bom gestor é aquele que, opa, surgiu um conflito, pá, vai lá e pronto, mas já resolve. Mas o que acontece a maioria? Ele é rápido. O que acontece a maioria do francador? Moroso, não, ele deixa faz assim. rolar. Não. Isso Isso não é aí a nada, gente não. vai resolvendo. Isso não é nada, não. Não, é isso, não é nada, não. E vai jogando. Você tem que ser rápido. É isso. Eu acho que isso. Conflito apareceu, você tem que ser rápido. Celeridade não é nem, às vezes pode ser que eu não resolva, mas que eu faça um movimento. Sim. Um movimento, uma Sim. ação para pelo menos aprofundar e entender o que está acontecendo. Não, Sim. eu ignoro. Não, a Thaís fala, eu ignoro. Ela me Isso mandou é uma péssimo. eu ignoro. O que Isso é acontece? péssimo. Ignorar é péssimo. E eu acho que o conflito pequeno ou grande, ele tem que ser resolvido, só que ele vai ser resolvido mediante a sua proporção, como eu disse. Então, um conflito menor, às vezes uma conversa, algo leve, é fácil de resolver. Algo bem pontual. Às vezes, um conflito maior, você precisa de mediadores e precisa a complexidade... redesenhar ali papéis, responsabilidades, da estrutura do negócio. Porque você reconhece que tem um problema ali que pode estourar, né? Sim. Porque
tem franqueador que fala assim, não, eu ainda não fui notificado. Então, eu sei que tá acontecendo, mas ainda não fui notificado. Então, vou É esperar. igual você fala assim, tô com uma dor aqui, uma dor persistente. Aí parou de doer. Parou de doer. Então não vou mais Sarei, né? Não sarou. Sarei. Parou de doer. Não quer dizer que ele não foi notificado, que ele não vai Ele sabe. resolver. Não, ele sabe que tem o foco, mas ele fala, Então, bom, ninguém me não. notifica. Agora tá todo mundo quietinho. Quanto Parou mais de doer, rápido, eu deixo ali. quanto mais rápido esclarecer, quanto mais rápido resolver, melhor, mesmo ele não tenha sido notificado. Ter canais oficiais com comunicação aberta, de ouvidoria. Ouvir o consultor de campo, ouvir as pessoas que têm contato direto Os com esse líderes franqueado. também, gestores, É. eles são também parte essencial disso. Mas você levando sabe uma que- cultura transparente, aberta. Você sabe que é isso que a gente estava, que você estava falando, tudo isso que a gente está conversando, você vê como é questão de cultura, né? Isso não é tratado com a seriedade e com a profundidade necessárias. Não. Então, o que acontece? Isso vai jogando como se... Esse não é o core da empresa. O core do franqueador, não, eu não vou investir em gestão de... Eu tenho outras coisas para pensar. Eu estou fechando logística, eu estou com produto, eu estou com não sei o que, eu estou com marketing, nós estamos vendendo. nós Isso estamos não é prioridade. Isso não é prioridade. Sendo que é. A prioridade são as pessoas, é a gestão de pessoas. É que não entra dinheiro É o recursos diretamente, humanos. É que mas não é entra onde direto. pode sair. Não, é Sim. onde eu posso perder muito dinheiro, né? Sim. Eu estava Sim. conversando hoje com um cliente, ele falou uma coisa que o advogado virou para ele, que advogado nunca perde. Ou ele ganha bem, ou ele ganha mais. Eu falei, nossa, é verdade, né? Advogado não perde. Porque mesmo quando o cliente perde, ele ganha. Mas isso a Mel tá falando num contexto de assim, por que eu vou me esforçar É, pra te exatamente. para te conciliar? É. Porque eu vou ganhar mais na briga. Então eu não me esforço muito, É, né? Eu sou uma ferramenta. Isso. Eu me enxergo como uma ferramenta para conseguir aquilo que E às vezes você quer. não leva o próprio cliente, né, o franqueador, a ter esse tipo de entendimento. Sim. Porque muitas pessoas não sabem, não têm Não. esse conhecimento, gente. A vida da Infelizmente. gente hoje é muito rápida, é tudo no automático. Eu repito o padrão que eu recebi quando eu era criança, e eu fui repetindo. Aí eu levei uma paulada aqui, uma paulada ali, não sei o quê. E eu vou, sabe quando eu vou adaptando o meu perfil para aquilo que a vida está me mostrando? Exato. E geralmente as pessoas atingem a consciência, vamos dizer, mais ampla, quando elas estão mais velhas, né? Sim. Então, por isso que a gente fala Exato. que pessoas com mais de 60, 70 anos, 80, são pessoas mais sábias. Mais e você maduras. percebe, né? A Sim. gente convive com os pais, com os avós, a gente vê que eles tinham uma sabedoria para lidar com o problema que quando a gente é jovem, a gente quer dar um tiro, né? E eu acho que tudo isso é uma maturidade que vem com o tempo, vem com as, que nem Sim. tá falando, com as pauladas que você vai receber na vida, você vai se adaptando. Mas, Ale, tem um problema que a gente estava conversando num outro episódio do podcast, que é uma coisa que está rodando hoje nas redes de franquia, que são os benditos ou malditos grupos de WhatsApp. Né? Sim. Que são utilizados hoje pelos franqueados da forma que nós utilizamos na nossa vida pessoal, para falar de E coisas... que não tem como evitar, e não é nem essa Não, e intenção. isso é muito comum É. de acontecer. Não tem como evitar. O problema é que geralmente é para falar mais mal do que bem. É muito mais para criticar e criar ali uma polêmica. As informações são É. muito distorcidas. Isso. Do que virar, olha, vamos falar de boas Sim, práticas. Não, sim, não se fala tanto de boas práticas, mas mais de críticas à postura do franqueador. Ou, imagina, chamou sei lá, a Xuxa para fazer... putz, mas isso aí é uma porcaria. E eles, às vezes, eles utilizam o grupo de WhatsApp para falar o que eles pensam, mas eles não têm coragem de falar isso ou para o consultor, eles juntos, eles têm mais coragem de expressar o que eles pensam em termos, vamos dizer, de questionamento, em termos polêmicos, do que eles teriam numa reunião, por exemplo, com um consultor ou com um franqueador. Porque aí eles, né, na verdade, quando eu falo no grupo, a minha Mas voz... isso aí é altamente prejudicial. a gente está vendo. Problemático, por quê? Porque há muitas distorções e começa realmente a repercutir aí, né, desinformações. E isso se deve quando os canais oficiais não estão sendo adequados. Porque eles têm que... devem existir os canais oficiais de comunicação, aonde as conversas, a comunicação deve ser clara e transparente e acolhedora. Isso acontece quando não existe isso. Mas, Ale, eu queria... É assim,
eu repito isso, escrevo a respeito disso, é assim, do franqueado se ligar, porque na maior parte das vezes o franqueado está sendo usado por um outro franqueado que tem uma agenda oculta. Sim. E você, como a sendo franqueada, manipulado, né? você tá cuidando da sua vida, mas eu sou articulada, eu tenho ali a minha agenda oculta, que eu tenho minha loja, eu quero trazer você pro meu lado, para você lutar a minha luta, não a sua. E aí o franqueado não se liga. Eu acho que esse é um comportamento típico, e eu queria entender se isso tem um fundamento técnico, sei lá, um efeito, sabe, de... Existe sim o efeito manada, né, que as pessoas chamam, a Maria vai com as outras. Nossa assim, Senhora! Porque até a psicologia social explica muito isso, estuda muito, né, os indivíduos em grupo, né, as suas interações sociais. Então, quando o grupo ele é fortalecido, você se sente fortalecida. Quando você entra no sistema, você não é só uma, são várias pessoas fortalecidas, unidas. Então, o comportamento se torna mais reforçado, mais forte, vamos colocar assim. Em conjunto. Ele é mais forte, Ale, ele mas é mais assim, forte. Mas o motivo, na maior parte das vezes, é assim, eles se juntam dentro de um grupo de WhatsApp e normalmente, e eles não percebem. Essa é a questão. É que eles vão na onda, né? Eles vão na onda. Eles vão na onda. Aonde o franqueador tem que ter, então, ali a mediação, a flexibilidade de entender isso rapidamente e chamar para um diálogo, uma conversa clara. Já rapidamente interferir, na verdade, fazer uma intervenção. Mas sabe o que eles fazem, nisso. Maria? Mas sabe o que o franqueador faz? Ele coloca alguém, um franqueado, que é o mais próximo, inserido ali no grupo, para passar para ele o que está sendo discutido no grupo e fica só ali. Mas é uma ferramenta que ele tem, né? Ele fica esperando. No fundo. Ele fala, mano, ninguém me mandou nada, deixa eles discutirem, mas me fala o que eles estão discutindo. Eles estão discutindo isso. Estão falando mal Mas de você sabe que me mostra isso, uma questão de competição, de ego, uma questão, uma rivalidade que não poderia existir. Porque é um grupo, franqueador e franqueado, não deveria ter essa diferença. Nós somos de um lado, vocês estão do outro. Nós estamos do mesmo lado. Não, estamos do mesmo lado, nós somos grupo, mas faz franquia é parte assim, eu tô aqui do lado, né? Na franquia, eu tô do lado aqui, comprando, né, contratando a franquia, assinei o contrato, tô lado a lado. No momento em que a gente assinou o contrato, ela vai pra lá. Por quê? Porque aquela história de que você falou, não é sócio, mas parece sócio. Sim. Não é empregado, mas parece empregado. Sim. É dono do próprio negócio, mas também não é. As relações têm que ser muito bem definidas. Exatamente, mas é uma Os relação papéis devem de ser nascença muito conflituosa. Sim. Tem Mas por isso tem que ser complexo muito bem ali. definidas as estruturas, as participações e os papéis, as responsabilidades todas. Elas têm que ser muito bem claras, muito bem faladas, explicadas. Eu acho que elas têm que ser repetidas. Repetidas, eu sempre. Acho que é, Isso que é treinamento, é repetir. Então, eu fui uma vez numa palestra na IFA, e aí tava um franqueador lá no palco, e ele falou, não, que a gente usa muito, ele tinha mais de 1000 franquias. Não, porque a gente usa muito a educação, treinamento, reciclagem e tal. Aí um franqueador virou pro outro e falou assim, mas qual é a periodicidade que você dá de treinamentos, de coisa? O franqueador virou e falou, sempre, a vida inteira. Isso. Aí o franqueador que estava do meu lado assistindo, falou assim, nossa, você tá de brincadeira, que eu vou ter que ficar treinando a minha rede sempre. Vai. Sim, tem. Então, isso que você sempre tá falando, tenta falar o óbvio. não adianta falar isso, não adianta falar isso no processo claro, de seleção, não adianta você colocar isso no contrato de franquia, não adianta você ter um código de ética, não adianta você ter um programa de excelência, tal. Se isso não é um assunto, sabe que nem criança? Vai escovar o dente? Já escovou o dente? Isso. Quantas vezes você fala pra olha, minhas filhas eu falei isso é até muito elas saírem de natural casa, do então. ser humano. É muito natural. O cérebro, ele é preguiçoso. Vamos falar agora da parte cerebral até. Ele é preguiçoso. E a minha tendência à transgressão? Né? Isso tem também. Também existe, mas depende da personalidade. Não é todo mundo. É a Melita, eu não. Não, imagina eu. Não, porque eu tô falando que existe um comportamento, já li isso, que o ser humano tá, até pela origem primitiva, ele tá muito mais, vamos dizer, é muito mais instintivo você transgredir do que você obedecer. Sim. Mas é na verdade porque o meu instinto é o de ganhar mais.
Não, é de sobrevivência. O Não, mas instinto de o sobrevivência. ganhar mais... É como, por exemplo, eu tava vendo aquele filme Sim. dos animais que você. Não sei quem me falou. Que imagina, fiquei pensando nisso. Diz que o tigre, todo dia, ele tem a obrigação de trazer comida. Então você já imaginou hoje você acordar de manhã? O que eu vou comer? Não sei. Onde que eu vou? Não, porque pode ser que eu fique 5 dias sem comer. Mas sabe que... Eu achei aquilo assim, todo dia você tem a mesma tarefa de sobrevivência, porque você tem 4 filhinhos, aí você não traz comida, você vai perder, vai morrer de fome. Como acontece isso mesmo? Mas há uma diferença com os seres humanos e os animais. Por isso que existem as normas sociais. Existem os dilemas éticos. Porque senão você ia ser um matando o outro. É isso. É instintivo, porém... né, tem como se reformular, readequar à sociedade. Então, por isso as máscaras são importantes. Por isso as interações sociais são importantes. Porque ali o ser humano se molda aos grupos que vai pertencendo, aos sistemas. Não, e como o pertencimento é uma das necessidades, né, as Sim, pirâmides de Maslow, eu para pertencer, eu tenho que saber me comportar. Existem as regras para isso. Norma e regra mas para sabe isso. que em franquia a gente vê... Acho que isso merece um estudo da comunidade, que é o seguinte. A gente percebe um comportamento repetitivo. Sim. A gente até leu Teoria dos Jogos para entender... Da psicologia social. O franqueado, o franqueado não, o ser humano, ele tem uma vontade de sempre ganhar mais. Sim. De sempre ser o líder. A questão da competição. E é um comportamento típico do ser humano. Sim. Do reino animal também. E trazendo pro mundo da franquia, a gente tem um franqueado que ele quer ganhar mais, e aí a contraconduta dele vou esconder do meu franqueador o quanto eu tô faturando, por exemplo. É que hoje em dia tem sistemas, aí tá tudo interligado com a parte fiscal, cada vez mais difícil. Mas antes de ter tudo isso conectado e à vista da receita, tudo, era muito comum. Sim. E a gente, enquanto advogados, a gente ficava pensando em mecanismos na hora de fazer o contrato, de como que eu vou me proteger de um franqueado que vai me esconder quando tá faturando. Por quê? Porque eu ganho royalties em cima daquilo que ele fatura. Então, é um comportamento muito típico, assim como é o comportamento típico do efeito manada. Sim, eu vejo isso em todas as marcas. Não, e o efeito porque é do ser humano, é natural. Mas isso em franquia é uma tipicidade. Mas ele é importante ser estudado para cada vez mais as empresas verem a necessidade, as franquias verem a necessidade de realmente focar e investir no quê? No que realmente importa, as pessoas. Isso em técnicas, em ferramentas, em treinamentos, cada vez mais. A gente até comentou com você, Ali. A gente acredita muito nessa parte de educação. Sim. Tanto que a gente está falando de gestão de conflitos e negociação, a gente montou um treinamento para isso. Perfeito. A gente percebe que, assim, a pessoa vai para negociação... despreparada, não totalmente despreparada, terceirizou a negociação para uma pessoa que acabou a vida de chegar. dela, literalmente, a vida dela é brigar. Ela vive disso. Não, e às vezes você manda para negociar, o franqueador manda para uma pessoa que acabou de chegar na empresa, que não tem histórico, que tem pouquíssima informação, e vai sentar com a Thaís para negociar. Não, porque a ordem que ele recebeu não flexibiliza em nada. Aí vai receber a Thaís e vai falar, não. Aí a Thaís vai falar, não. O que vai acontecer? Não vai haver negociação. Sim. Só isso. Mas o franqueador faz, viu? Ele faz negociação. Ele negocia. Mas negocia com a pessoa errada. Né? Exato. O interlocutor errado. Né? Sem informação, sem preparação, sem planejamento. Então, obviamente que a gente vai cair na mesma vala. Sim. Não tem jeito. Aí manda um cara para gerir um conflito armado com uma bazuca. Já tem casos assim também. Quantas vezes a gente pegou e, na verdade, falta um pouco de fé do franqueador de que vale a pena, sabe? Ele realmente acreditar que vale a pena conversar. Sim. Para ele é uma perda de tempo. Para ele isso é mimimi.
Porque às vezes, quando a gente está falando, às vezes dá uma conotação de ser um mimimi. Por quê? Porque a gente incentiva o diálogo. E às vezes o franqueador, ele tem aquela imagem do franchising que, assim, regras e padrões. Regras e padrões. E a gente falou muito disso, né? De contrato eu não mexo. Porque o contrato de franquia realmente não é para ficar mexendo o tempo inteiro. Porque eu não tenho uma regra para ler, uma regra para mel. Não, eu tenho que ter uma regra de conduta aqui, porque é da essência do franchising. Esse modelo deu certo. Isso. Mas isso não significa que eu não possa abrir uma exceção no âmbito da operação. Então, eu acho que educação, treinamento... Ou é 0 ou é 80. Precisa ser investido. Sabe aquela coisa? Parece que... Gente, acho que isso é um dos maiores desafios da nossa vida. É o equilíbrio. Eu não preciso ser 8 nem 80. Eu não preciso ter um contrato que eu não vou mexer nada. Se quer, não quer, tchau. Mas também não vou ter um contrato que para Thaís é uma coisa, porque senão fica difícil de eu administrar. Mas o difícil eu acho que isso é inerente ao ser humano. Difícil a gente atingir esse equilíbrio. É você ter o equilíbrio até onde você pode ir, o que você pode flexibilizar. E aí, muitos francadores partem desse perfil mais rígido e flexível, porque eles não sabem até onde eles podem ir, o que pode ser feito. Então, eles preferem continuar. Eu continuo aqui no meu porto seguro, dizendo que não, e vamos ver o que vai acontecer. Obviamente que isso, com o tempo, você começa a perceber que você vai ter que adaptar. Às vezes você tem uma questão de território, às vezes você tem uma questão que o cara já trabalha no mesmo segmento de mercado, e a cláusula de não concorrência vai ter que ser adaptada para ele. Então, quer dizer, tem várias... E é claro que o franqueador, ele vai... vai ou não mudar, depende, né? Mas talvez, quem sabe, ter consciência quando os indicadores que ele pode ter lá, nos indicadores que ele pode criar, para ele ver se ele tem mais conflito ou não. Quanto que é que eu tenho? Tem pouco por cento aqui de conflito na minha empresa. Tem mais pessoas satisfeitas, mais equilíbrio, que conflito sempre vai acontecer. Só que ele pode... São gerenciáveis. Gerenciáveis. Agora, se o indicador mostra, nossa, tem muito mais conflito do que... Ou tá meio a meio, então com o tempo ele vai ter tanta perda, até perda financeira, que ele vai começar a olhar para isso ou não. Vai depender da condução ali, do negócio dele. Muito franqueador, ele acaba partindo dessa postura, e aí todo recebe um susto. Né? Ou ele recebe uma ação de algum franqueado, ou ele começa a ter alguns franqueados montando uma associação de franqueados para... Aí já chegou ao extremo. Aí chegou. Aí alguns entendem esse conflito como um aprendizado. E falam, bom, pera um pouquinho, vou olhar para dentro, o que eu preciso melhorar, mudar, Exato. porque esse é o tipo da coisa que a gente não pode passar de novo. Então ele tenta, né, adequar. E tem uns que não. Tem uns que falam, tá bom, vai. Aí trata de uma forma muito inflexível ainda esse problema, né? E acaba prosseguindo. Porque, por exemplo, até no processo de seleção. No começo, o processo de seleção ele não é baseado em lei. Né? Então, cada franqueador estabelece o processo de seleção que quer. Obviamente que o franqueador aprende a ter um processo de seleção criterioso conforme ele vai tendo problema lá na frente. Putz, a gente podia ter visto isso, a gente não viu. Pô, vamos melhorar o processo de seleção? Pô, aquele cara teve um comportamento assim. Sempre redesenhando e melhorando, isso, né? Reestruturando o negócio. Mas na operação também. Acho que a gente espera isso. Que o franqueador, ao gerir a operação dos seus franqueados, gerir a rede, ele vai aprendendo para saber o que ele precisa melhorar. E como a gente conversou, né? A partir do momento que eu fiz uma boa negociação com a Thaís, eu vou aplicar para outros franqueados que estiverem na mesma situação. Né? Eu acho que esse é o grande aprendizado. O quanto eu, franqueador, estou aberto para aprender. Isso, porque eu não sei tudo. Porque ninguém sabe tudo. Ninguém. Nós sempre estamos Não, aprendendo. e nem com 60, nem com 70, nem com 80 a gente sabe tudo. Porque se a gente soubesse tudo, a gente não estava aqui mais, já tinha ido embora. Com certeza. Já tinha morrido. Então, eu acho que essa humildade, e aí é um outro assunto, né? Porque a gente fala de egocentrismo, de vaidade, mas tem um outro lado que é a humildade em estar aberto para aprender com a própria rede. Como nós hoje temos que aprender com os jovens. Sim. Não adianta. Eles têm um conhecimento hoje digital
que a gente E é que claro, eu não tenho, e eu vou ter que o meu. aprender, porque eu vou falar o quê? Ah, não, o meu é melhor que o deles? Não, óbvio que eles são muito mais atuais, têm muito mais, estão muito mais abertos para as tendências hoje do que para mim. Sim. Então, para um pouquinho, vamos ouvir o que eles têm a dizer, né? Eu E é acho claro que a pessoa com essa mentalidade, ela vai ter muito mais crescimento comparado àquele que não tem essa mentalidade. Que precisa que crescer. ainda está no mindset, vamos dizer, antigo. Isso. Então, quem expande mais, quem cresce mais é aquele franqueador que ele sabe da necessidade de aprender, de desenvolver, de focar trocar, nas pessoas, de compartilhar, de se reestruturar o negócio dele. Não é que ele começou há 30 anos atrás um negócio e está do mesmo jeito hoje. Não, ele tem que se adequar, impossível, ele tem que modificar. Internamente, externamente, o seu negócio. E não é só o seu negócio, o seu produto, o seu serviço, mas é ele também. Ele também. Ele como gestor. Ele também. Ele como Sim. líder. Sim. Mas sabe, Ale, a gente tem no segmento líderes, franqueadores, né? Muito bem sucedidos, e aí que eu acho que tá um grande problema. Muito bem sucedidos, redes sólidas, com um jeito antiquado de fazer uma gestão da rede. E aí o grande receio é que essas pessoas não estão percebendo que o mundo mudou. Sim. Né? Então, não sei com quem eu comentei, saiu no jornal esses dias. Até ladrão mudou. A forma de roubar. É verdade. Pra que que eu... Agora é golpe, agora mudou. Agora é não é cyber. mais. Agora é. Pra que eu vou correr o risco de tomar um tiro na rua assaltando o carro? Não. Não, você assalta agora mais tem golpe carro. com IA, com inteligência artificial. Exatamente. Se até ladrão mudou, por que o franqueador acha que fazer do jeito que se fazia Há no 20 anos início atrás, dos anos Porque 2000 vai ele prosperar? Ele é rígido, pouco flexível, pouca inteligência emocional. Por isso. E é pela vaidade. E pelo pela vaidade. egocentrismo, gente. Sim. Que, na verdade, fala, não, eu Sim. fiz, deu certo até agora. vai Uma continuar. rigidez, né, na personalidade dele. Então, E as pessoas têm. Gente, não é todo mundo. Eu vejo o senso de adaptabilidade é muito particular. muito. É Muito muito individual. particular. Tem muita gente que às vezes fala, nossa, mas não sei como é que você consegue se adaptar tanto. Porque tem gente que realmente tem dificuldade em dormir em outro lugar. Sei lá, coisa boba. Coisa boba. Não, vai dormir Sim. 2 dias. Ai, não, mas eu não consigo dormir sem meu travesseiro. Sim. Leva o travesseiro. Ah, mas eu dormi em outra cama. Ai, não, nossa, não consigo dormir com alguém. Tem pessoas que têm mais dificuldade em se adaptar a outras situações fora da sua rotina ou do seu modus operandi. E isso E é tem pessoas aprendido que no não. sistema familiar também. É. Né? Tudo aprendido. Dentro da educação. Dentro da Adaptabilidade educação. também é aprendida. Sim, resiliência, né? Lidar com frustrações, dificuldades. Isso parte um pouco dos pais também, Sim, né? do sistema familiar. Interessante. Sistema familiar. Bom, Ale, a gente está chegando no final. Eu queria que você desse assim, pra gente não, né? Pra quem tá ouvindo a gente aí. E Pra pra mim gente também. também. Pra gente também. Qual seria, assim, uma recomendação? Ou qual seria uma dica? Ou pelo menos uma recomendação que você pudesse falar assim, francadores, né? Vamos prestar atenção nisso? Ou vamos olhar de uma forma diferente para que vocês possam gastar menos tempo? Porque eu acho que o francador, ele chega num momento que ele tá toda hora resolvendo abacaxi, que ele desanima. Sabe que nem quando você tem... Sabe que nem os pais, quando estão com o filho só apronta. Nossa, a mãe fala assim, ai gente, eu juro, eu não tenho mais energia, não tenho mais saúde, porque eu não sei mais o que fazer com essa criança. E o francador, ele quando começa a ter só o tempo dele, passa a ser só resolver conflito. É cada dia um franqueado que ele tem que atender, que ele tem que resolver. Então, isso esgota. Porque isso, gente, emocionalmente é realmente frustrante e te esgota como pessoa, né? Porque, como você mesmo falou, o cérebro é preguiçoso. Meu cérebro não tem tanta energia para ficar gastando com isso e ainda pensar em novas parcerias, novos produtos. Então, você tem uma hora que eu já vi isso várias vezes de vários francadores falando assim, nossa, bendita hora, maldita hora que eu fui franquear, né? Maldita hora que eu passei para franquia. Porque o cara tá esgotado. Ele saiu do flow, né? Em vez dele estar na energia do flow, ele acaba saindo dessa energia e tá na energia de aquela energia densa que é você ficar resolvendo. Então,
para que o franqueador não atinja esse nível, Sim. né? Porque vai ter uma hora De estresse. de estresse absoluto, que ele não quer mais nem ouvir falar de franquia. Esgotamento, né? Esgotamento. O que você acha que ele pode agir para evitar que isso aconteça? Porque é muito triste você ouvir, às vezes, de franqueadores que tiveram um sucesso tão grande, então tem uma marca, um produto tão legal, você vê o desânimo deles, é a frustração deles, fala assim, putz, mas tudo isso que eu fiz foi para chegar aqui e ter essa rede de franquia desse jeito. Os caras não estão felizes com nada, reclamam de tudo, acham que isso, pô, nossa, putz, parece que tudo que eu fiz foi nada. Dá uma sensação assim de desconhecimento, sabe? Como se ninguém tivesse reconhecendo ele como franqueador. E isso aí, pronto, estagna o cara, sabe? Aí não vem criatividade, não vem nada. Né? Primeira coisa, são várias recomendações. Ótimo. Mas se fosse para escolher uma, reveja suas ações. Não, dá várias. Não, dá várias, É a primeira coisa, reveja suas ações. Tem tanto conflito assim, por quê? Né? De onde que veio? Reconhecer. Porque o conflito passa por várias etapas, né? Nós temos que pensar na prevenção, mas também nós temos que pensar em se ele está surgindo, né? Como é que você vai fazer ali? Primeira coisa é rever a estrutura, rever o que você está fazendo de errado. Se tem mais conflito, né, do que... o que é o contrário de conflito? Não conflito, né? De paz, de tranquilidade, né? Então tem algo errado no processo. É normal ter conflito, mas É não normal, é é normal natural. você viver Só conflito, toda... né? Sim. Então reveja suas ações, suas atitudes, sua equipe, né? Começa realmente, talvez, redesenhar, reestruturar processos. E aí ele vai ter que fazer um levantamento como um todo da empresa. Para ele rever tudo isso. Mas primeira coisa, rever as ações. Por quê? Problemas humanos, questões humanas, você tem que focar no quê? Nas pessoas. Gestão de pessoas. Aí, e começar... A pessoa não está fazendo a gestão de pessoas de forma eficaz. E começar por ele. Começar por ele. Isso é para remediar o problema. Agora, para prevenir, tem inúmeras ações. Para que não venha... Porque se ele continuar fazendo o que ele está fazendo... vai continuar tendo sempre os mesmos problemas. A Cabala fala isso, né? Se você acaba tendo sempre as mesmas ações em relação aos problemas, nada vai mudar. Sim. Então, então, identifique, previne, identifique o problema, analise o problema, que são etapas do conflito. Tá? Dos conflitos. E veja o que o teu perfil pode ajudar, interfira, né? E depois você tem que fazer um monitoramento do conflito. Isso é no conflito, ok? Tem várias etapas. 6. Primeira atitude, prevenir, com uma cultura mais aberta, acolhedora, onde as pessoas se sintam valorizadas, onde as suas vozes são ouvidas. Tá? Primeiro, estruturar para prevenir. Ok, mas eu tenho muito conflito aqui, então nós vamos remediar. Então você vai entender de onde que veio esses conflitos, as causas. Mas primeira questão da causa é suas atitudes. Reveja como você está se posicionando. São somente números ou pessoas? Franqueado não é número. Franqueado é uma pessoa com opiniões, com desejos, vontades, com inúmeros problemas, pontos, né? Que aquela pessoa tem. É uma pessoa, não um número. Então, como você está lidando com os franqueados? Como? Reveja suas atitudes. Primeiro ponto. E aí, daí, você vai estruturar ou redesenhar aí todos os processos dentro da sua franquia. Que eu acho que é o que as redes às vezes fazem quando elas param a expansão, né? E vão... Quando começa a ter, na verdade, vai depurar, né? Sim, depurar o seu sistema de franquia, parar, falar, vamos parar, estamos expandindo errado, não tá legal, vamos parar e vamos olhar para trás para ver o que a gente pode melhorar e para expandir de uma forma melhor. Né? Mas é isso, olha, Lê, uma aula hoje, hein? Sempre melhorando. Uma aula, né? Muito bom. E para terminar, sempre é autoconhecimento, autogerenciamento. Isso é base pra vida, né? É base pra vida. Não é nem falando de conflito, falando de vida. É, de vida. Quem não se conhece não consegue se relacionar. Isso. Não precisa se autoconhecer sozinho, né? Não. Você vai buscar o autoconhecimento com treinamento. Com treinamento. Perfeito, é isso aí. Porque autoconhecimento por si só ninguém quer.
Mas quando você fala, não, você vai ter um autoconhecimento e com esse autoconhecimento você vai Alcançar. gerar resultados. Aí pronto, aí você a pessoa vai acha legal. obter maior lucratividade. Opa, como que isso? Muito, muito. Você sabe seus pontos fortes, seus pontos a serem melhorados, você sabe para onde você quer ir, né? O que você tem que fazer. Você sabe quais são suas falhas. Autoconhecimento é para tudo isso. Onde você tem que melhorar, se desenvolver. Quais são os seus gatilhos? Quais são os seus vieses? Tudo isso aí tá dentro. Autossabotagem, Isso, suas crenças. Tá? Porque não é só abraçar o que é bonito, mas também abraçar o que você precisa melhorar. Autoconhecimento é isso. E seja em psicoterapia, seja em treinamento, seja em cursos, sei lá. Em coaching, sei lá. Né? Você vai trabalhando. Por isso o RH dentro das empresas tem que ser muito bem estruturado, porque ele ali é para desenvolver pessoas. Imagina RH não é uma gerente de RH que adora intriga. Não, isso não pode, jamais. Confronto. Não pode jamais, já está no lugar errado. A pessoa errada no lugar certo, né? Mas a pessoa errada. Então, ali, recursos humanos é para gerir pessoas, desenvolver pessoas, né? E dentro das franquias, eu penso que também tem que ter RH. Se não tem RH, tem algo errado. O RH serve para até o franqueador saber quem são seus franqueados. No RH você tem um time que você faz o DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional, seja em PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, seja Plano de Desenvolvimento Coletivo. Você tem que traçar metas ali de desenvolver pessoas, treinar pessoas. E eu vou te falar uma coisa, eu acho que esse é o grande, na verdade, é a grande... Não é o grande benefício, mas é o que você realmente pode oferecer para o franqueado de melhor. Eu vou te tornar um profissional melhor. Sim. Eu vou fazer o que você hoje é como profissional, dentro da minha rede, você vai ser muito melhor. Isso. Coisa que você não conseguiria fazer sozinho, porque você teria um investimento que você não conseguiria arcar. Então, aqui na rede, nessa marca, você vai obter tantos treinamentos, tanta capacitação, tanta consultoria e tal, que você vai se tornar um profissional melhor. Esse eu acho que é o grande ganho. É você realmente trabalhar no desenvolvimento humano. Sim. Né? E óbvio que eu, como melhor profissional, vou ser o melhor gestor e vou ganhar mais dinheiro. Porque eu também vou me desenvolver. Exatamente. Exatamente. Não só o sucesso financeiro, mas o sucesso pessoal. Sim. Que eu acho que isso é muito importante. Sim. Né? O sucesso não é só ganhar dinheiro. Não. Tem um outro sucesso aí, que às vezes ele conta muito mais. Como hoje você vê que a qualidade de vida e o bem-estar para muitas pessoas hoje é muito mais importante do que ganhar mais. Sim. Elas preferem sair de uma empresa para ter uma qualidade de vida melhor do que ganhar o que elas ganhavam. Isso a gente vê toda hora. Sim. Né? Por quê? Porque está mudando. Está mudando. Isso já é... Porque as pessoas estão buscando qualidade de vida, outra. Qualidade de saúde mental. Exatamente, porque a saúde mental hoje é o grande mote, né? Sim. Em todos os lugares. Ou a falta de saúde mental. Então, Bom, Ale, só queria te agradecer. Nossa, a gente teve uma aula hoje. Foi muito legal. Não, mas a gente vai receber a Alessandra de novo aqui. Nós estamos nessa série de episódios aqui no Franchise Sem Filtro sobre gestão de conflitos, mas eu acho que a Alessandra tem um monte de outras coisas que ela pode conversar com a gente. A gente vai estar chamando a Ale aqui de novo. Então, eu queria te agradecer, Ale, de coração. Foi muito legal esse bate-papo, muito bacana. E vocês fiquem aí com a gente, nós vamos ter outros episódios, né, Tess? Sobre essa primeira série que a gente está fazendo de gestão de conflitos e outros temas. Sempre sem fio. E sempre sem fio. Ah, não, essa é a base do, né? É a base do podcast. Aqui pode tudo. Aqui pode. Aqui no Sem Filtro pode tudo. Aqui... né? Aí lá na sua empresa, né, na sua franquia. Aqui não, aqui a gente fala. Lá aqui é sem filtro. Normas, né? Éticas. Exato. Aqui sem filtro. Mas obrigada, Ale. Obrigada, Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.